Boa tarde, irmãos. Hoje eu vou falar do batismo em o livro de Mórmon, Outros Testamentos de Jesus Cristo. Amém. Portanto, quisera que vos lembrasseis do que vos falei sobre aquele profeta que o Senhor me mostrou, o qual batizará o Cordeiro de Deus, que tirará os pecados do mundo. E agora, se o Cordeiro de Deus, sendo santo, terá necessidade de ser batizado com água para cumprir toda a retidão, quanto mais necessidade não teremos nós, sendo impuros, de sermos batizados, sim, com água. E agora vos pergunto, meus amados irmãos, como foi que o Cordeiro de Deus cumpriu toda a retidão, sendo batizado com água? Não sabeis que ele era santo, mas, embora sendo santo, mostra aos filhos dos homens que, segundo a carne, se humilha ante o Pai e testifica-lhe que lhe será obediente na observância de seus mandamentos. Portanto, depois de ter sido batizado com água, o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de uma pomba. E novamente isso mostra aos filhos dos homens quão estreito é o caminho e quão apertada é a porta pela qual deverão entrar, tendo-lhes ele dado o exemplo. E disse aos filhos dos homens: segui-me. Portanto, meus amados irmãos, poderemos nós seguir a Jesus se não estivermos dispostos a guardar os mandamentos do Pai? E disse o Pai: arrependei-vos e sede batizados em nome do meu Filho amado. E também veio a mim a voz do Filho, dizendo: aquele que for batizado em meu nome, o Pai dará o Espírito Santo, como a mim. Segui-me, pois, e fazei as coisas que me vistes fazer. Portanto, meus amados irmãos, sei que os seguidores, o Filho com todo o coração agindo sem hipocrisia e sem dolo diante de Deus, mas com verdadeira intenção, arrependendo-vos de vossos pecados, testemunhando ao Pai que estáis dispostos a tomar sobre vós o nome de Cristo pelo batismo, sim, seguindo o vosso Senhor, o vosso Salvador, a água, segundo a sua palavra, eis que então recebereis o Espírito Santo, sim. Então vem o batismo de fogo e do Espírito Santo, e então podereis falar na língua de anjos e render louvores ao Santo de Israel. Eis, porém, meus amados irmãos, que assim veio a mim a voz do Filho, dizendo: depois de vos arrependerdes de vossos pecados e de testificardes ao Pai que estáis dispostos a guardar meus mandamentos pelo batismo de água e de haverdes recebido o batismo de fogo e do Espírito Santo e de poderes falar em uma língua nova, sim, na língua de anjos, se depois disso me negardes, teria sido melhor para vós que não me houvesses conhecido. E ouvi a voz do Pai, dizendo: sim, as palavras do meu amado são verdadeiras e fiéis. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. E agora, meus amados irmãos, sei por isso que, a menos que o homem persevere até o fim, seguindo o exemplo do Filho de Deus vivo, não poderá ser salvo. Portanto, fazei as coisas que eu vos disse ter visto vosso Senhor e Redentor fazer, porque por esta razão me foram mostradas, para que possais conhecer a porta pela qual deveis entrar. Porque a porta pela qual deveis entrar
é o arrependimento e o batismo com água. E venha então remissão de vossos pecados pelo fogo e pelo Espírito Santo. Estareis então no caminho estreito e apertado que conduz à vida eterna. Sim, havereis entrando pela porta, havereis procedido segundo os mandamentos do Pai e do Filho, e havereis recebido o Espírito Santo, que dá testemunho do Pai e do Filho em cumprimento à promessa que vos fez que se estraceis pelo caminhos, recebereis. E agora, meus amados irmãos, depois de haverdes entrado neste caminho estreito e apertado, eu perguntaria se tudo terá sido feito. Eis que vos digo, não, porque não havereis chegado até esse ponto, se não fosse pela palavra de Cristo, com fé inabalável, nele confiando plenamente nos méritos daquele que é poderoso para salvar. Vinde deveis, pois, prosseguir com firmeza em Cristo, tendo um perfeito esplendor de esperança e amor a Deus e a todos os homens. Portanto, se assim prosseguirdes, banqueteando-vos com a palavra de Cristo e perseverardes até o fim, eis que assim diz o Pai, tereis vida eterna. E agora, meus amados irmãos, eis que este é o caminho, e não há qualquer outro caminho ou nome debaixo do céu pelo qual o homem possa ser salvo no reino de Deus. E agora eis que esta é a doutrina de Cristo e a única e verdadeira doutrina do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que são um Deus sem fim. Amém. Irmãos, pensem nessas palavras que eu li do livro de Mormon sobre o batismo. Amém.